em uma experiência de confronto e perseguição, que possa acontecer aquele que busca o serviço infatigável do Cristo, está linkado com uma alerta, chacoalho, que me ajuda a ficar mais atenta, cuidadosa e com prudência. Na experiência do erro e da perda de parâmetro, algo que é importante para que eu firme o meu passo e avance é disciplina psíquica, a disciplina que passa também pela minha emoção, daquilo que eu sinto, até de uma possível oscilação que eu traga. Visto que se eu não domo e disciplino a minha maneira de lidar com qualquer oscilação emocional, mental, psíquica, essa intranquilidade ela altera minha atmosférica e prejudica uma sintonia boa, positiva. Daí que a questão nem é fazer uma oração para afastar um espírito que esteja numa sintonia infeliz comigo, mas transubstanciar essa experiência, essa viela, em caridade. Porque quando tem alguma interferência que oscila, que me leva a uma intranquilidade, a uma ansiedade desordenada e até um condicionamento àquela experiência, eu fico impressionada, me deixa impactar demais por isso, isso me condiciona. Isso leva a diluir a perspectiva de manter uma interação caridosa, que não é uma distância física desse espírito. Haja visto a sintonia infeliz, ela é uma fixação em torno daquilo que ocorre, o próprio condicionamento, aquilo. É uma ligação desvairada, desataviada, desnorteada em torno daquilo, degenerada. E se existe uma perspectiva do amor, é possível aquela sintonia ocorrer sem dano, sem um prejuízo de maior porte. E aí entra a questão da própria sensibilidade, porque cada médium
ele tem uma experiência sui generis. E pode ser que a experiência que o médium tenha não seja colocada em palavra como que aquilo ocorre, esteja defeso. O mecanismo como aquilo funciona e até a forma como ele está ajudando a espiritualidade. Mas isso esteja ocorrendo. Seja no desdobramento do sono, onde o médium ele vai auxiliar em região de grande sofrimento, ele vai fazer curso, ele vai aprofundar no tema que ele precise, ampliar conhecimento pelo estudo. Daí que ele está numa atividade intensa, além da atividade mediúnica que ele faz na vigília, ele tem uma atividade intensa sono adentro, no além-sono, e ele fermenta compulsão de aprendizado que o auxilia e também pode ser uma ligação com algum espírito que precisa da sua ajuda. E se transmutar nisso, em termos de experiência e sensação que ele tem. Daí que não é só aquele médium que incorpora que vive isso. Porque pode haver algum tipo de ligação com o espírito suicida, alguma aproximação do médium para uma transfusão energética na direção desse espírito. Mesmo que não haja uma incorporação, mas uma transfusão na direção desse espírito em condição suicida, que tira do médium e oferece para esse espírito. E isso pode gerar a experiência de incômodo e a psicossomatização daquela disposição e trabalho que esse médium realiza na direção do outro, em termos de sensação, sentimento, sensibilidade diferenciada. E isso precisa ser encarado com tranquilidade. Primeiro porque nós estamos num orbe de prova e expiação. Daí que, quando eu me coloco a serviço do Cristo e coloco a minha mediunidade a serviço dele, e tenho um compromisso nessa área de trabalho que eu preciso cumprir, que me espera, e que eu esteja desejosa, na vontade real de fazer isso, vai ser recambiado para o meu convívio espírito que precise da minha energia. E que é trago pelo próprio Cristo, permite que essa aproximação aconteça, para que eu possa auxiliar esse espírito com uma energia boa que o ajude de alguma forma. Em Testemunho de Chico Xavier, psicografia da Sueli Caldas, no capítulo que fala Nobres, se Jesus cobrasse direito autoral, fala um pouquinho a questão da gratuidade desse trabalho na direção do outro, que eu tenho que estar aberta para fazer. Porque se eu imisco com isso qualquer tipo de comércio, faço esse trabalho no bem como um banquinho, para algum interesse subalterno meu, como um degrau para dar um passo, com interesse escuso que eu traga,
ou com algum interesse de ganho secundário, e aí entra o comércio daquilo que o médium realiza. Isso, per si, oblitera essa mediunidade limpa, nobre, que é aqui, cristalina, o Cristo usa para levar auxílio. E o interesse, ele não é só financeiro. Ele pode acontecer de alguma promoção que eu intente usando o trabalho que eu faço, de algo que eu recebi de graça, que é a preparação para ter condição de trabalhar na mediunidade, e que é preciso eu verter na direção do outro gratuitamente. Elogio. E é preciso ter cautela, porque o trabalho, ele é solitário e é porta adentro da alma, não tem plateia. Daí que quem fica me elogiando não faz nada por mim, porque é um movimento que, se eu não estou atenta, aquilo acaba me esfriando no movimento de vigilância que eu preciso viver, no movimento de atenção, disciplina, austero que eu preciso alçar nesse caminho, de oração. Por isso que antes a crítica desonesta do que o elogio farto. E Emmanuel vai dizer um pouquinho nesse capítulo sobre isso. Trabalhar na caridade e abrindo mão de mim mesma para que o Cristo cresça. Daí que ele diz que, na colocação do Chico, mesmo sobre a crítica a Soda, seguimos trabalhando. Não paralisa. E conta a história de um padre, Júlio Maria, que era francês, que começou a fazer uma iniciativa combativa ao livro Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado pelo Chico, depois contra Emmanuel, em agosto de 1932. Num período de 13 anos, ele escreveu todo mês reportagem, artigo de perseguição e excomunhão severo, tenaz. E quando ele havia desencarnado, Emmanuel se refere ao Chico e diz: vamos colocar esse padre, agora esse padre que havia desencarnado, em oração, porque ele nos incitou a trabalhar no concitamento para coragem na luta e nos auxiliou excepcionalmente. O que me combate é meu instrutor e me auxilia no meu caminho de acesso. E arremata: não te perturbe com quem te agride. O martelo
que atormento prego com pancada, falo mais seguro e mais firme. Isso devido à incitação para o olhar autocrítico, para aprimorar aquilo que eu posso melhorar, que o adversário me incita. A questão da prudência, da cautela, porque quem anda com cautela e cuidado, prudência, discernimento, é o que menos tropeça e queda. Aquele que desenvolve esse mecanismo de prudência, de tirocínio, de circunspecção, de sabedoria, ele minora o risco da queda. E a própria questão do vigiamento que o adversário realiza sobre mim, fiscalização, me leva a essa cuidade aprimorada, cuidado e acerto. Daí que o movimento é de estabelecer uma conexão com quem precisa amorosa e não desejar eliminá-lo do meu espaço. Até porque quando o outro surge e eu vou em busca para auxiliar e pedir isso para o Cristo, que eu pudesse auxiliar o outro, eis que o outro surge para que eu dê essa resposta. Daí que é falso se eu quero expulsar um espírito ou se eu quero fazer um movimento simples de eliminar aquela percepção daquele espírito diante de mim, porque é pela minha conexão que vai dizer com quem eu afinizo. Mas, numa mediunidade com Jesus, eu sou chamada a doar energia, a auxiliar e não ficar com essa energia em benefício somente meu.